Mas nós vamos identificar algumas pessoas que elas se deixam levar. Elas se deixam levar porque elas se entristecem, elas se revoltam, elas ficam indignadas com o que está acontecendo. E elas entram em litígio com Deus. Elas começam a discutir o que aconteceu. Elas começam a questionar o que está acontecendo. E quando nós começamos a questionar de maneira intransigente os fatos, nós estamos brigando com Deus. Se tudo acontece com a permissão dele, se eu começo a questionar de uma forma irreverente, eu estou em litígio com Deus. Eu estou questionando Deus. Eu não estou aceitando a paternidade divina. E esse fato, quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que nós devemos cruzar os braços diante da dor, diante do sofrimento e dizer: Deus assim quer, assim seja, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que sofrer. Não. Nós não fomos criados para o sofrimento. Nós fomos criados para a felicidade. Nós fomos criados para a luz. Mas é preciso que nós retomemos o caminho da luz, retomemos o caminho da paz, dentro de um critério de bom senso, dentro de um critério planejado, baseados no conhecimento que vamos adquirindo. Ainda há pouco tempo, eu conversava com uma companheira espírita há mais de 20 anos, e ela foi surpreendida, mas não tanto, porque a mãe dela já estava em torno dos seus 92, 93 anos. Mas a mãe dela desencarnou, e eu tenho uma história de compromisso com essa jovem, ou com essa companheira, porque há muitos anos atrás ela estava em estado de coma há muito tempo, e o espírito, e a gente chateado, meu Deus, vai desencarnar, porque os médicos já tinham dito que não tinha saído. E a gente pedindo, orando, aplicando passe. Quando numa reunião, o amigo espiritual disse assim: vocês estão pedindo, vocês estão querendo, então agora nós recebemos permissão do alto para que a nossa irmã permaneça encarnada. Só tem uma coisa: a partir de agora ela é responsabilidade suas. A partir de agora vocês vão ter que assumir e acompanhar o que ela faz, como ela faz, e ajudá-la no que for possível e quase possível. E realmente não tem sido fácil. A companheira, ela é um belo desafio na sua maneira de agir, de reagir, e a gente vem acompanhando isso já tem alguns anos. Então, quando eu vim a Maceió, talvez há uns 2 meses atrás, eu tinha um roteiro a fazer, chama Maceió, Recife, tal coisa. Aliás, foi até daquela vez que eu vim aqui. Então, quando eu pus o pé no chão, saindo do avião, que eu ligo o celular, eu vi que tinha uma mensagem, ou várias, e eu procurei saber. Ali estava uma notícia de que a mãe dessa companheira tinha desencarnado. Então eu falei: eu não tenho outro caminho. Não tenho outro caminho. Pelo compromisso espiritual que eu assumi, pelas dificuldades que eu sei que ela apresenta, lá vou eu de volta. Então, eu fui lá, almocei e peguei a minha maleta e voltei para o aeroporto. E fui para Belo Horizonte, cheguei lá por volta de umas 18, 19 horas, passei a noite com ela, peguei o avião das 8 da manhã para voltar para Recife, porque eu tinha compromisso em Recife. Muito bem. Essa companheira, essa semana, ela demonstrava tanta revolta, que eu fiquei olhando para ela e falei: meu Deus, onde que ficou o conhecimento doutrinário? Porque ela me dizia assim: esses espíritos são uma farsa. Por que até hoje eu não tenho notícia da minha mãe?
conheceu. Ou ela não, o conhecimento não entrou em momento algum, conhecimento doutrinário, era superficial. Ou então eu estou sendo testado no mais alto grau da minha paciência e da minha criatividade. E na medida que a gente começou a trabalhar com ela, foram uns 3 dias de luta com essa criatura. Parece que alguma coisa saiu, alguma coisa que limitava a sua compreensão. E a gente conseguiu, depois de 3 ou 4 dias, captar até um sorriso dela, um leve sorriso, e ela se dispondo ao trabalho outra vez. É esse o risco que nós estamos correndo. O risco desse desânimo. Dizem alguns que é DDD. E eu já esqueci os outros 2 Ds. Eu sei que um D é desânimo. O outro, depois eu vou ver se eu lembro, eu falo uns 3 DDD com vocês. Mas na verdade, esse é o risco que nós estamos correndo. De nós, diante do convite à reflexão, diante do convite ao testemunho de tudo que temos aprendido, diante da necessidade de nos darmos os braços e caminharmos juntos, nós sermos envolvidos pela onda de espíritos cansados, desanimados, deprimidos, que estão pairando sobre a terra. É como se eles tivessem recebido permissão do Pai para vir tomar um banho de imersão na terra, e nesse banho de imersão, nessa energia, em vez de nós estarmos influenciando esses espíritos para a luz, para a fé, para a alegria, para o amor, para a coragem, nós estamos deixando que eles nos contaminem. Esse é o risco. E esse risco vai exigir de todos nós uma vigilância maior. Cada um se vigiando, mas não só isso. Cada um apoiando o outro. É preciso cada vez mais que nós nos aproximemos uns dos outros. É preciso cada vez mais que nós olhemos nos olhos uns dos outros e busquemos captar o que o outro está sentindo. Se a gente pode oferecer alguma coisa, se a gente pode fazer alguma coisa, é preciso que nós busquemos apoio na oração, busquemos apoio nos recursos que a doutrina nos ensina, das reuniões, dos passes, mas também, acima de tudo, que nós busquemos proteção no trabalho do bem. Eu nunca vi dizer que alguém que esteja trabalhando no trabalho do bem pare de trabalhar, se desanime, porque não dá conta de seguir. Geralmente a pessoa se envolve no clima de alegria, no clima de harmonia, e ela vai em frente. Então o trabalho para nós nesse instante é uma proteção, trabalho no bem principalmente, é uma proteção para situações que têm nos acontecido. E não precisamos pensar que é o fulano que é triste, que o outro. Não, gente, é todo mundo. Só que uns têm conseguido passar pelas dificuldades com mais elegância espiritual. A elegância, sim, de não reclamar, mas de vez em quando precisa, viu, gente, reclamar. De vez em quando precisa desabafar. Porque se a gente não reclama, não desabafa, vai criando um tumulto energético dentro de nós, na direção do nosso coração, na direção dos nossos centros de força. E quando nós assustamos, estamos com úlceras, tumores, etc, porque a energia foi se compactando ali, porque a gente não achou alguém de confiança para desabafar. Nós não podemos pegar um megafone e sair pela rua dizendo: eu estou passando por isso, meu irmão fez aquilo, meu pai fez aquilo, minha mãe. Não, mas é preciso que nós encontremos alguém com quem nós possamos conversar. Esse é o primeiro ponto. E aí vem o recurso da casa espírita.
cada vez mais criar espaços para atendimento fraterno. Não precisa ensinar o que o outro tem que fazer, não. Ele chega, ele fala, você pede aos amigos espirituais para ajudá-lo. Às vezes você não vai dar conselho, nós não somos conselheiros da vida alheia, nós somos médios para que os espíritos amigos possam aliviar e atuar junto àquela pessoa. Às vezes, ao anotarmos o nome dela ou de alguém que esteja sofrendo ligado a ela, para colocarmos junto às nossas orações, aquela pessoa sai mais aliviada. E ela sai aliviada porque ela pode falar, principalmente. E na medida que ela fala, que ela abre o coração, ela abre os canais para que os espíritos socorristas venham até ela e a socorram. É preciso que nós estejamos atentos aos companheiros que somem. Gente, fulano tem 2 semanas que não aparece. É possível que o companheiro seja assim meio distraído, desatento, e tenha até feito uma viagem sem dar satisfação, o que não deveria. Porque se fazemos parte do grupo, nós precisamos dar notícias. Fulano, eu vou viajar para a África. Fale. Sabe por quê? Porque, primeiro, os mentores da casa deslocam espíritos para conscientemente, planejadamente, nos acompanharem e trabalharem conosco. É a primeira coisa. Segundo, pode ser que tenha um trabalho naquela região e na medida que a gente faz a conexão, já cria condições do trabalho se realizar. Então não vamos dizer que ele seja distraído e não diga, eu vou viajar. Passaram 2 semanas, 3. Gente, vamos procurar saber. Pode ser que ele seja distraído e esteja viajando, mas pode ser que ele esteja doente. Pode ser que ele esteja desanimado porque perdeu o emprego e não sabe o que faz da vida. É preciso que os companheiros percebam que a casa espírita é um ponto de apoio para eles. E cada um de nós precisamos fazer isso, uns com os outros, criarmos grupos de preces. Mas não é grupo, lá vem a José Robertice dela, não. Grupos de prece não precisa nem reunir, se for o caso, mas combina o horário, e cada um na sua casa. Gente, vamos orar com fulano, Beltrano, Ciclano, eles não estão muito bem. Nós precisamos criar esse laço de vibrações que a gente via entre os irmãos do caminho, entre os primeiros discípulos de Jesus. E a doutrina espírita criou em nós uma racionalidade pelo conhecimento que temos, que vamos adquirindo, que a gente pensa que todo mundo dá conta de superar todas as suas dores sem a gente precisar ficar ajudando. E não é assim. Porque acima de tudo nós somos seres humanos e como tal nós temos as nossas limitações. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos receber o passe, vamos frequentar as reuniões, vamos estudar, vamos trabalhar, mas nós precisamos do apoio dos nossos irmãos. Não dá para viver sem isso. E quando Jesus disse, eu vou ao encontro dos, o que ele disse? Eles estão necessitando da minha solidariedade. Não foi à toa que Kardec pegou como base da doutrina espírita aquela trilogia que ele buscou em Rousseau, o filósofo Rousseau: trabalho, tolerância e solidariedade. Essa trilogia, ela é de tamanha importância porque nós trabalhamos no bem, tolerarmos as dificuldades que nos surgem em nós e nos nossos semelhantes e sermos solidários. É preciso que nós sejamos solidários. Então, quando a gente vê alguém que está passando por alguma dificuldade, às vezes uma perturbação, a gente fala, ixi, está obsidiado. Se nós não ajudarmos a esse que nós estamos achando que está obsidiado, quem é que vai ajudar? O Evangelho? Nada contra os evangélicos, mas é obrigação nossa, uma vez que eles são da nossa casa,
E não são poucos os que eu conheço que deixaram a doutrina espírita para se tornar evangélicos, alegando que os espíritas estão tão ocupados que não tem tempo de olhar para a cara do outro e ver o que o outro está passando. E não é mentira isso. Nós estamos tão ocupados com a prática do bem no dia a dia que a gente às vezes não tem. Você chega assim, você está cansado. Mas o que você fez? Nossa, hoje eu não servi sopa, eu já descasquei chuchu, eu já não sei o quê, eu já limpei, eu já isso, eu já aquilo. E não dá tempo. Eu não tenho tempo de olhar para o meu irmão, sentar um pouquinho com ele, bater um papo, saber o que ele está sentindo, participar com ele de alguma coisa. São pequenas coisas que são muito importantes para todos nós. É verdade que o Livro dos Espíritos diz que, nessa questão 67, que a nossa reencarnação tem como fim nós expiarmos os nossos problemas do passado e progredir paulatinamente, caminhar paulatinamente. É verdade. Mas não é por isso que nós temos que passar pelo sofrimento. Somos espíritas, deixa fulano, não, gente, ele está passando, ele está cumprindo o compromisso dele, deixa ele sofrer. Se nós formos ajudar, nós podemos tirar a chance dele de progredir. Que é isso? Isso não existe. Isso não existe, porque nós progredimos sim, expiando os nossos equívocos, sim, mas vivendo pacificados porque alguém nos sorriu, porque alguém deu um telefonemazinho para nós pequenininho. Aí, está tudo bem? Você sumiu essa semana, você não apareceu. Um bilhetezinho, alguma coisa que demonstre para o outro que você está preocupado com ele. Então, é interessante que o convite que nos é feito atualmente pelos espíritos, desculpem, é no sentido de que nós nos fortaleçamos. É a primeira coisa. E nós vamos nos fortalecer com o estudo, com o trabalho e com o exercício das virtudes. Porque sem as virtudes da paciência, tolerância, essas coisas todas que eu não preciso falar, que todos nós sabemos de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, então não precisa de eu falar quais são as virtudes. Se eu não exercitar as virtudes, se eu não procurar estudar, mas não é estudar para decorar, é estudar para refletir a respeito do que eu estou estudando, eu não vou me preparar para o futuro. Mas paralelamente com isso, eu preciso